Do oitavo ano, sou a professora Isabel. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação final do conteúdo de História. Então, gente, foram 5 questões, propostas para que vocês tentassem fazer corretamente. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: Dom João é o regente do reino quando as tropas francesas invadiram o território português em novembro de 1807. A invasão é resultado do acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. Assim, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Na realidade, o bloqueio objetivava isolar uma nação europeia. A pergunta é: qual é essa nação europeia que o bloqueio continental desejava isolá-la? No caso, o bloqueio continental ele foi elaborado por Napoleão Bonaparte e o Napoleão tinha sim a visão, a pretensão de invadir a Inglaterra. Então, como ele não conseguiu, ele decidiu decretar esse bloqueio continental e que todas as nações deveriam obedecê-lo. E Portugal ficou do lado de Inglaterra, da Inglaterra, e não obedeceu ao bloqueio, por isso que houve a invasão dos franceses a Portugal. Então, a resposta correta é a letra D, Inglaterra. Segunda questão. Após o tratado, pelo regime de virtual privilégio do comércio britânico, ficou sendo o seguinte o estado legal das relações mercantis no Brasil: livres as mercadorias estrangeiras que já tivessem pago direitos em Portugal, e bem assim os produtos da maior parte das colônias portuguesas, sujeitas a taxas de 24%, de valores, as mercadorias estrangeiras diretamente transportadas em navios estrangeiros, sujeitas à taxa de 16% às mercadorias portuguesas e também às estrangeiras importadas sob pavilhões portugueses, sujeitas à taxa de 15% às mercadorias britânicas importadas sob pavilhões britânicos ou portugueses. Então, esse texto é de Oliveira Lima, um livro que se chama Dom João VI no Brasil. E a pergunta é o seguinte: o acontecimento histórico abordado no texto está diretamente relacionado com o acontecimento está relacionado com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, tá? Quando Dom João chegou ao Brasil, ele decidiu decretar a abertura dos portos e assim Portugal ficou muito chateada com aquela decisão, já que o Brasil era uma colônia e agora o Brasil poderia comercializar diretamente com as nações, tá? Então, esse é o acontecimento histórico. Terceira questão. Em 1808, após a chegada ao Brasil, fugindo da invasão francesa, o regente Dom João VI decidiu. Foi que ele decidiu. Na verdade, ele decidiu decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, Bem parecida com a segunda questão, foi a primeira decisão a ser tomada para que o Brasil conseguisse manter essas relações comerciais com outras nações, sem precisar da passagem por Portugal, de deixar lucros para Portugal, e sim comercializarem diretamente com o Brasil. Quarta questão. O governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Esta decisão estava relacionada. A resposta correta é a letra B, a política liberal da corte portuguesa, que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus. Lembram da abertura dos portos? Então, está relacionado a isso daí, tá? O livre comércio da colônia.
E a quinta questão diz o seguinte: em minha passagem de bonde por várias ruas da cidade e de carro por outras, notei desde logo a profunda diferença que ela apresentava em relação ao tempo de minha residência aqui. O seu aspecto é sem dúvida bem outro. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação. A vida da cidade, fato inteiramente novo para mim, quando daqui retirei-me. As ruas eram pouco frequentadas, salvo nos dias de festa. As famílias só saíam a visitas e com o chefe da casa ao lado. Não havia, em geral, hábitos de passeios, nem por diversão ao espírito, nem por necessidade higiênica. Então a pergunta é o seguinte: as transformações urbanas ocorridas nas principais cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX, foram reflexo. Foram reflexo do quê? Essas mudanças no cotidiano da cidade. Qual é essa cidade que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo ao Rio de Janeiro, tá? Então, esses foram reflexos de quais mudanças? Da principal delas, que foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro teve transformações muito importantes, né, tanto na estrutura como nos hábitos, depois que passou a ser a capital do Brasil. Então, a primeira capital foi Salvador, posteriormente houve a transferência para o Rio de Janeiro. Então, gente, essa aqui foi a nossa correção da nossa avaliação final. Espero que vocês tenham conseguido acertar as questões e até outra aula, se Deus quiser.